Olá pessoal, meu nome é Odair Corrêa e eu estou aqui hoje para contar um pouquinho da minha história dentro do negócio Forever. Quando eu conheci o negócio Forever, foi em 2009. Eu fui apresentado a essa grande oportunidade de negócio pelos meus pais. Meu pai foi um grande empresário, ele foi agricultor e da agricultura ele migrou para a pecuária. E nesse processo de migração dele, eu iniciei a faculdade. Eu fui fazer faculdade de agronomia. E eu sempre conto nos treinamentos que eu iniciei na faculdade com 24 anos de idade. Já estava, né, com a idade já avançada, ou seja, era para estar saindo da faculdade. E meu pai partiu para a pecuária. Por algumas razões, ele deixou esse mercado e ele foi mexer, na época, ele foi trabalhar com vendas de veículos, de carros, aí, numa cidade chamada Campo Mourão, no Paraná. E ele foi proprietário de duas grandes lojas de carros, né? E pelo fato de não ter muito conhecimento daquele segmento, em um determinado momento as coisas foram bem e ele encontrou bastante dificuldade, ele bastante empecilhos, né? Ele foi bem durante um período e ele veio a falir, perdeu tudo que tinha, certo? E na época, o meu irmão, que administrava os negócios juntamente com ele, hoje ele é falecido, esse irmão meu, ele é o irmão do meio. E eu, quando eu conheci esse empreendimento, eu já havia saído da faculdade, isso foi em 2009, foi no meado de 2009, né? Foi, na verdade, precisamente julho, agosto de 2009 que eu conheci o empreendimento. Meus pais já estavam no negócio, mas meu pai iniciou nessa atividade pelo fato de ele não tinha muita opção. Naquele momento ele se viu, né, perdeu tudo que tinha, né, um empresário que de repente sempre teve uma vida abastarda e de repente se viu num momento com grandes dificuldades. E ele conheceu esse empreendimento. E ele estava com um problema muito sério de saúde também, né? Então ele começou pelos produtos e ele começou a divulgar, né, os produtos, porque pelo benefício que os produtos causaram na vida dele. E ele, na cabeça dele, ele sempre achava, ele sempre falava, né, para as pessoas que eu precisava enxergar esse negócio, eu precisava ver esse negócio. E eu estava muito focado na minha atividade como engenheiro agrônomo, né? Eu já estava trabalhando numa cooperativa aqui no oeste do Paraná. E eu trabalhei nessa cooperativa durante 7 anos, até o momento que eu conheci esse empreendimento. E eu e meu pai, nós temos diferença, que são os meus patrocinadores, meus pais, né? Nós temos diferença aí de 1 ano de negócio. E nesse 1 ano de negócio, o meu pai ele ficou ali, né, vendendo, falando com pessoas, né, sendo até mesmo, para mim naquela época, chato. Eu me lembro que teve um momento, teve uma época que nós fomos fazer uma festa de aniversário, comemorar o aniversário do meu pai, né? O meu irmão já falecido, ele preparou uma festa meio que surpresa para o meu pai, né? E eu morava em outra cidade, e eu vim daquela outra cidade para comemorar o aniversário dele. E ele ouviu nós, né? Chegamos ali, né? Cantamos parabéns para ele, e ele falou uma coisa assim para nós: ó, que legal, eu gostei, só que eu estou indo para uma reunião da Forever, né? Assim que ele pronunciou naquela época. E nós ficamos super revoltados com aquilo, né? Tipo assim, imagina, o cara viemos aqui fazer um, né? Até chamamos a nossa mãe do lado e falamos, ó, o pai não pode fazer isso com nós, ele fez um desaforo para nós, né? Assim que a gente falava. E a gente não sabia, né, que ele realmente estava aí havia conhecido um grande negócio. E até então, eu sempre falo que começou uma perseguição, né, para que eu pudesse parar e analisar esse empreendimento. E de tanto ele falar para mim, né, eu também, conforme eu mostro nas nossas apresentações, nas minhas apresentações, eu participava de campeonato de velocross, né, corrida de moto mesmo, corrida. Não era motocross, era velocross. Qual que é a diferença? Né? Velocidade nas curvas, não tem rampa. Mas eu participei de vários campeonatos. E teve um evento, na época a gente fazia muitos eventos presenciais, onde tinha um gerente Soren que vinha contar a sua história e contar. Ele comprou convite para mim. Ele falou assim, não, eu quero que você vá comigo nesse evento. Esse evento iria acontecer em Cascavel, né?
no Cascavel, no Paraná. E eu falei, não, ok, beleza, pode comprar aí para mim, depois eu vou. E eu me lembro que no dia desse evento, eu tinha uma corrida de moto. E eu, tipo assim, resolvi simplesmente, né, como a grande maioria das pessoas, às vezes não tem coragem de falar não, falei, beleza. E eu peguei e desliguei o celular naquele dia e não atendi ele. Fico imaginando, né? Imagina a pessoa tentando ligar. Depois eu pensei, arrumo uma desculpa depois. E foi assim que a insistência de eu conhecer o empreendimento. Então isso levou um ano, né? Convida, vai, não vai. E eu olhava assim para o que ele fazia, ele também não conseguia passar a visão para nós, até porque a gente naquele momento ninguém conhecia muita coisa. E eu pensava, né? Como isso é possível? Como é possível fazer dinheiro com um negócio desse? Sempre comparava como as empresas de venda direta, venda de Natura, venda de Avon, pensava, isso é igual a tal coisa, isso é igual aquilo. Então, aquilo que a gente faz, né? Que as pessoas fazem. Normal, as pessoas olham para isso e falam isso. E até que um dia estava ficando muito chato, né? E era véspera, eu tinha pego férias na empresa. E eu me lembro que tinha um evento, né? Esse evento acontecia em Campo Mourão, onde ele reside hoje. Ele mora até hoje nessa cidade. E eu vim para as férias e eu me lembro que coincidiu que naquele final de semana, né? Tá, não, lógico, vamos nesse evento. Eu estava com uma pessoa na época, né? Essa pessoa era minha namorada na época. Ela era estudante de farmácia na época. E ela foi nesse evento comigo. Mas ela foi assim por causa de mim, ela não tinha muito interesse. E uma pessoa que ministrou esse evento, algumas coisas que ele fez na apresentação me chamou a atenção, né? A fala dele. Então eu sempre comento e entendo que às vezes as pessoas se preocupam muito em mostrar o plano, né? Eu me lembro do plano que ele mostrou, só que eu me lembro do que me chamou a atenção. Porque às vezes a gente fica muito preocupado em querer mostrar o plano. Claro que é importante, mas a visão, talvez tem coisas que você precisa ouvir uma palavra, né? Eu me lembro que aquilo que mais me chamou a atenção, ele falava assim, que ele era um ex-PM aposentado e ele trabalhou tantos anos na polícia e ele, em tão pouco tempo, ele tinha um estilo de vida que ninguém, que assim, fugia da realidade. E não estou falando somente de estilo de vida financeiro. Estou falando no sentido de liberdade, né? E eu, como eu vim do sítio, meu primeiro emprego foi com 30 anos, eu sempre gostei muito da liberdade, de ser uma pessoa livre, ninguém mandava em mim. E aquele momento que ele disse assim, olha, se eu quiser acordar amanhã às 9 horas, se eu quiser acordar às 10, ou se eu quiser nem dormir, eu sou livre, eu mando em mim. Então, assim, as pequenas coisas marcam a nossa história, né? Então, aquele momento, ele falava de um estilo de vida que na minha profissão não era possível, né? Como que uma pessoa, liberdade, como que uma pessoa constrói a vida sendo livre? E aquilo já me incomodava no mercado tradicional, tá? 8 às 18, eu sempre conto que eu tinha problema muitas vezes com cartão ponto, mas como assim, Oder, tinha problema? É porque eu não era habituado, eu esquecia de bater o tal cartão ponto, né? Chegava na empresa, às vezes tinha cliente para atender, e eu esquecia aquele presente momento. E aí, né, algumas pessoas da nossa, a gente é subordinado, poxa, você precisa ter mais responsabilidade, né? Até é ruim a gente ouvir isso. Mas eu, na verdade, querendo servir mais os clientes, eu acabava me penalizando. Para mim não era importante o tal cartão ponto, mas não era importante porque eu não tinha visão de mercado tradicional. Então eu percebi que pessoas, antes delas iniciarem suas atividades, primeiro elas se preocupavam com seus cartões, né? Bater seu ponto, assim que a gente fala. Então foi o primeiro problema que eu comecei a enfrentá-lo. Daí eu comecei a perceber, tá? Que eu não era mais livre. E eu não sei se você é uma pessoa assim, mas eu conheci a liberdade desde muito cedo, né? E quando eu me deparei com isso, isso foi um motivo muito forte para mim. E a pessoa fala claro que ele estava com carrão na época, né? Isso também me chamou até, mas carro também tinha, tá? Carro também tinha, carro bom tinha. Então eu não iniciei nesse empreendimento assim, porque eu estava quebrado. Não é isso. Eu vejo que a grande maioria das pessoas fala assim,
eu iniciei porque eu não tinha o que fazer. Não, eu não fui essa pessoa. O meu pai, sim, o meu pai tinha iniciado um negócio porque ele estava sem condição financeira, né? E condições físicas também. Os produtos devolveram vida para ele. Então ele fala isso muito. Mas eu não. Então, o que me chamou a atenção foi a liberdade. Então, por isso até hoje que eu permaneço, continuo e continuarei nesta atividade, porque a visão. É claro que daquilo que nós conhecemos, ampliou-se muito, né, a nossa mentalidade, o que a gente enxerga dentro desse empreendimento. Mas assim, eu não imaginava os percalços, eu não imaginava os obstáculos. Claro que imaginava, mas não no sentido que fosse. Então, eu me iniciei nessa atividade e, obviamente, você começa a falar com todo mundo. E aquelas pessoas, eu me lembro que naquele evento que eu participei, eu não lembro quem que estava naquele evento. Eu me lembro só de mim, entendeu? Eu não lembro das pessoas, só lembro de mim e do meu pai. Então, quando a pessoa falou aquilo, ele compartilhou aquela visão e aquele estilo de vida que ele tinha, aquilo me marcou, porque é aquilo que eu buscava. Só que eu não fui pedir opiniões para as pessoas, o que você acha disso, o que você acha daquilo. Eu nunca falei com as pessoas sobre isso. Até a pessoa que estava comigo, ela ficou assim meio desconfiada, né, do negócio e assim meio assustada comigo, com a minha visão, porque eu saí de dentro daquela apresentação patrocinado. Eu assim, saí patrocinado. Simplesmente eu falei, não, esse é um negócio que eu vou fazer para o resto da minha vida. E mais que depressa, no outro dia, eu não quis nem saber que produto que eu tinha que comprar, só perguntei o que eu tenho que fazer. Para você ser um empresário, você ser um FBO, né? Na época a gente não falava assim, falava distribuidor, porque eu nem entendia o negócio, né? Então nós não somos distribuidor, nós somos donos, somos proprietários. E foi assim que eu ingressei no negócio. Eu ingressei nesse empreendimento porque eu peguei a visão da liberdade. Isso me atraiu muito. Eu só perguntei para as pessoas, o que eu preciso fazer? Eu preciso iniciar assim, assim, assim. Então eu falei que o dinheiro não foi o problema. Eu ingressei. Agora imagina só, quem o engenheiro agrônomo conhece, né? Ele conhece muito engenheiro agrônomo, conhece muito, assim, eu falo o convívio, né? O convívio dele. Então, os churrascos, futebol, e de repente do dia para a noite eu deixei de falar de agronomia e comecei a falar do negócio, né? E tinha várias pessoas do meu lado ali, engenheiro agrônomo também, técnico agrícola, trabalhava no mesmo segmento, gerente de empresa. E eu comecei assim a causar nas pessoas tipo, esse cara tá falando, ô Dair, você é engenheiro agrônomo, você vai fazer, que negócio é esse? No começo, algumas pessoas me ouviram, né? Eu tô falando ali, os amigos próximos. Só que daí que um pouco eles começaram a me criticar. Por quê? Porque eu trabalhava, né? Eu sempre falo, a roupa do engenheiro agrônomo, ele trabalha de chapéu, de botina, sempre de camisa manga longa, obviamente, eu sempre andei, né, por causa do sol. Mas os meus amigos que ouviam isso, e à noite eu às vezes ia fazer reuniões, ia fazer bate-papo com pessoas, eu transformava, né, na época, né? Ia lá, eu colocava um terno, e as pessoas às vezes iam na apresentação, e durante o dia eles me viam, né? De chapéu e botina, à noite estavam de terno, né? Aí começaram a me chamar de cada coisa, pastor, padre, virou não sei o quê, né? Aquelas coisas que cada um fala. Quando não entende as coisas, as pessoas têm certa mania, elas repudiam aquilo que elas não entendem, ou aquilo que elas acham que elas não conseguem. Tá? Esse é o maior sintoma de pessoas que têm crenças negativas, né? Crença negativa, se você quiser saber se você tem, tudo aquilo que você não entende e você recusa, né? Se eu falo assim, você vai ganhar 20 mil reais por mês, você fala, imagina! Né? Então você não vive isso, então você tem essa crença. Esse é o maior sintoma que você tem crença negativa. Ou quando está falando de um assunto que você não vive aquele assunto e você não entende, você também repudia, né? Então, se eu for falar da tua profissão hoje, você acha interessante, por quê? Porque você vive isso e tem um pouco de resultado, e tem resultado na tua profissão, então, mas tudo que falou, diferente daquilo que eu vejo o mundo e que eu entendo, eu vou repudiar, né? Então, esse é o maior sintoma de crenças negativas. Mas eu via a possibilidade que eu tinha de construir liberdade e também eu entendi que, como eu era downline do meu pai, tudo que eu poderia fazer, eu iria contribuir. Só que assim, eu não imaginava o que iria me acontecer, né?
Aí teve problemas com o relacionamento, né? Na época namorada, e a gente acabou se separando pelo fato que ela achava que eu estava muito doido com esse negócio, falava só disso, né? E não era o que eu queria, mas eu senti necessidade, eu precisava fazer essa atividade, né? Tanto para o convívio, ajudar financeiramente a minha família, quanto a construir uma liberdade, né? Por um período a gente tocou, mas chegou um momento que não deu mais. A mentalidade, né, ficou muito diferente. Eu me lembro que ela cursava faculdade de farmácia na época, né? E assim, e as pessoas começam a ser muito críticas, né? Então, às vezes a gente pensa que a pessoa que tem uma formação, tudo que ele está falando, ou ele fala alguma coisa, você pensa que aquilo. Às vezes a pessoa está mais revelando uma dor dele, né? Não importa, né? Eu respeito todas as profissões, tudo, mas eu gosto sempre de uma fala de Mário Sérgio Cortella, ele fala assim. Que nós somos repetidores de informações. Aliás, perdão, é o Augusto Cury, tá? Somos repetidores de informação. Tudo que você está repetindo hoje, tudo que você está falando hoje, você aprendeu na faculdade, se não foi você que criou, você está repetindo informação. Amanhã pode ser que o que você fale cai por terra. Assim, uma lei, por exemplo. Você é um advogado, você defende uma lei. Amanhã cai essa lei que você está falando, e aquilo que você vivia repetindo caiu por terra. Então a gente acha que porque eu sou um profissional de uma determinada área, o que eu estou falando é isso. Não, né? Então o que conta muito na vida é a experiência, é você viver, né? Você passar por aqueles obstáculos. Então eu compreendi que na agronomia, por exemplo, muitas coisas que eu aprendi lá na faculdade, quando eu ia fazer na prática é outra totalmente diferente. Então o verdadeiro aprendizado é prática, não importa o que você faz. Você pega conhecimento lá fora, você pega conhecimento na faculdade, né? Estudar um canudo, obviamente, né? Faz com que você inicie num emprego, numa empresa, né? Com um piso de salarial, mas você vai aprender mesmo na prática, é botando a mão na massa, é errando, é voltando atrás, é corrigindo, é ouvindo outras pessoas, é ouvindo, no meu caso, ouvindo o próprio agricultor, trocando as experiências com ele. Então, tudo vem da prática. O verdadeiro aprendizado vem da prática, né? Então, passa do sistema límbico para o córtex cerebral. Aí você nunca mais esquece. Quando você ensina outra pessoa ainda, isso fica mais evidente. Então, foi assim que eu iniciei nesse empreendimento. Com 6 meses, exatamente 6 meses, eu me qualifiquei ao nível de gerente. E eu falo assim, a gente se qualificou sem entender muita coisa, nem eu nem meu pai. E quando nós nos qualificamos ao nível de gerente no negócio, a nossa linha ascendente foi embora. Imagina só, você se qualifica ao nível de gerente e de repente a sua linha ascendente vai embora. Né? Eu me lembro que no dia do evento, no dia da qualificação, né, eu estava sozinho. Né? Eu falei que eu estava num relacionamento e naquele dia a gente já havia se separado, já havia terminado o relacionamento e eu estava sozinho. E tudo que a gente mais quer nesses dias que a gente comemora é que aquela pessoa esteja conosco, né? E eu assim, é um dia de muita emoção. A gente, né, fica com as emoções à flor da pele. E eu chorei, me lembrei de vários fatos, de muitas pessoas. Eu não estava nem chorando pelo reconhecimento, nem sim pelo fato que eu queria que uma pessoa estivesse ali. Mas isso que eu estou contando, essa história que eu estou contando, faz 10 anos atrás, né? Passando um pouco de 10 anos. E foi assim que eu comecei nesse empreendimento. Me qualifiquei com 6 meses após o ingresso no negócio. Aí eu sempre comecei a mostrar os resultados para as pessoas, né? As pessoas têm, pois é. Aí será que isso aí dura? Será que, sabe, quando alguém critica quando você está fazendo, quando se mostra os resultados, a pessoa fala assim, pois é, não, será que isso aí, né? Aí, e eu sempre tive isso em mim. Eu não gosto muito assim, eu escuto todo mundo, tá? Mas se eu quiser fazer uma coisa, eu vou lá e faço e aprendo com o meu próprio erro. Se deu certo, errado. Se deu errado, eu aprendo. Se deu certo, eu continuo, né? Então, eu não sou muito aquela pessoa que fica ouvindo muito o que outras pessoas falam ou acham, né? Os achômetros. E nós vivemos numa geração hoje opiniática, né? As pessoas são muito boas em dar opinião, falam o que você tem que fazer, mas a vida das pessoas às vezes, né, não é exemplo para nada. Então eu tenho muito isso dentro de mim. Eu trouxe isso, não sei, da infância, sou assim. E eu continuei.
E eu falei que durante um período ia ser isso, ia ser aquilo, e não aconteceu, né? Então não aconteceu nada daquilo que eu falei que eu ia. Na verdade aconteceu ao contrário, eu caí, né? Eu caí com um ano, eu tava praticamente sozinho no negócio, praticamente sozinho. Eu qualifiquei ao nível de gerente, então você veja bem que naquela época a gente falava assim, eu cheguei a gerente, né? E não existe chegar, esse negócio é negócio de qualificação, até a linguagem muda quando você se torna um profissional. Quando você vê uma pessoa falando assim, eu entrei na Forever, você já vê que a linguagem é amadora, a pessoa não sabe ainda, mas às vezes não é culpa dela, às vezes a linha ascendente, né? Então a gente falava, né? Eu cheguei a gerente, bati o bônus do carro, né? Se qualificou, né? Eu me qualifiquei ao nível, ao bônus de incentivo, né? De $400. E tudo foi muito rápido. E aí quando eu mostrei o resultado, as pessoas também falavam, né? Poxa, né? Será que isso aí vai durar? E eu continuei. E como eu falei, em um ano eu estava sozinho no negócio. E quando eu fiquei sozinho, eu fiquei muito triste. Eu fiquei muito triste porque um negócio que eu acreditava, que eu acreditei muito, e eu falei assim, e de repente me vi aquelas pessoas que nos abraçavam, que a gente abraçava e vamos vencer, as pessoas abandonaram, né? E aí eu fiquei pensando, poxa, mas agora? Bom, quem constrói uma vez, constrói duas. Quem aprende a nadar uma vez, nada de novo. Quem aprendeu a andar de bicicleta uma vez, anda de novo. E foi assim que eu retomei as energias. E nessa época eu morava em uma cidadezinha pequena e eu me mudei para uma cidade, né, maior, Maringá, tá? Né, no norte do Paraná. E essa cidade eu morei, né, ainda resido, né, são 10 anos, 8 anos lá. E só que eu fui para uma cidade com 400 mil habitantes que você não sabe conhecer ninguém. E por mais que a gente, pela profissão, a gente conversa com as pessoas, né? Então as pessoas vêm falar com a gente, vêm fazer consultoria com a gente, estou falando no caso dos agricultores. E nesse momento eu já havia desligado da empresa, porque várias críticas surgiram. Ah, você não vai fazer isso, você não tem coragem de fazer isso, você não tem coragem de fazer aquilo, né? Então, eu falei, não, eu vou realmente só desenvolver esse empreendimento, eu vou para uma cidade maior. Eu sempre percebi que o erro estava em mim. Estava em mim, tá? Eu precisava conhecer mais, evoluir mais para fazer esse negócio. Eu precisava conhecer coisas. Foi onde eu me conectei, né? Foi onde eu me conectei às pessoas que realmente tinham um resultado. Na época tinha uma pessoa em Curitiba, né, que naquele momento era uma pessoa que tinha um resultado muito grande e me tornei próximo dele, amigo dele e comecei a frequentar. Eu comecei a ir em treinamentos em Curitiba, né, viajar 400 quilômetros para ir em treinamento. Para mim não tem problema nenhum. Eu sempre entendi que eu que tenho que ir em busca de treinamento, eu que tenho que ir em busca de informação, né? Não tem esse negócio, todo negócio próprio, não é se você consegue ou se vai dar certo. Se você não ir em busca, nada vai acontecer na tua vida. E eu sei que eu fui durante um período, acho que um ano mais ou menos, na época, não me lembro exatamente, sei que eu fui com frequência. Praticamente quase todos os meses eu ia em Curitiba, pelo menos um dia, conversava, tomava café com uma pessoa, uma liderança. E até que eu comecei a ver que era totalmente a visão, enxergar o negócio era diferente, a pessoa enxergava o negócio diferente, o mesmo negócio. Até, conforme eu disse, a própria linguagem era diferente. E até hoje eu percebo, as pessoas, o mesmo negócio tem gente que vê totalmente diferente, a mesma coisa. Uns falam, eu entrei na Forever, outro estou vendendo a Forever, outro peguei os produtos para vender. E eu vejo quanto, assim, existe amadorismo ainda. Só que existe por quê? Essas pessoas não buscam conhecimento. Então, de cara, quando eu converso com uma pessoa, eu observo muito rapidamente isso. E o que eu fiz? Eu comecei a me conectar a essas pessoas, mas era um crossline meu, né? Era um crossline. Só que, mesmo assim, eu comecei a observar, né? E fazer pergunta para as pessoas. Pergunta, como você faz isso? Como você faz aquilo? E as pessoas, às vezes, só ouviam a minha história, só ouviam as minhas perguntas e perguntavam, quantos anos de negócio? O que aconteceu? Eu contava. As pessoas sempre falavam, você vai ser muito grande, você vai ser muito grande. Tá, mas eu vou ser grande, mas o que eu tenho, onde que eu estou errando? Quem é a sua linha ascendente? E eu começava a fazer essas perguntas, né? Naquele momento, como eu disse, eu também não entendia essas coisas. O meu irmão, que ele já é falecido, ele também havia iniciado no negócio. E eu me lembro que quando ele iniciou no negócio, ele foi a primeira pessoa que foi ver esse empreendimento depois do meu pai. E ele criticou muito no início.
Ele falou, não, esse negócio aí, eu acho que o meu pai está entrando num negócio estranho, tem que ver o que é isso. Eu e ele tinha esse diálogo. E um dia ele foi numa apresentação, foi conversar com uma pessoa e ele voltou falando assim para mim, olha, se for do jeito que a pessoa falou, o negócio é incrível. Aí, poxa, né? Eu falei, então tem que prestar atenção nisso. E um fato que marcou muito na minha vida, eu falo muito da minha mãe, né? A minha mãe é uma pessoa que ela sabe assinar o nome, né? Ela nunca frequentou, assim, sala de aula, mas ela tem uma sabedoria incrível. E nós estávamos num evento de família, num casamento de uma sobrinha, e meu pai estava todo empolgado falando desse empreendimento, né? Nessa época eu não tinha ingressado ainda. Meu pai estava todo motivado, falando que ia ser gerente de uma multinacional na época. E eu pensando assim, poxa, eu estudei 5 anos, tá? Estou aqui, estou numa cooperativa na época, tinha contato com várias multinacionais, e de repente meu pai, né, com quarta série primária, falando que ia ser gerente de uma multinacional. Quando ele levantou da mesa, eu falei assim para ela, eu falei, mãe, o pai, esses papos que ele está tendo aí, tá, fica chato ele falar isso aí. Aí ela olhou nos meus olhos e falou assim, então, mas é verdade dele, nós vamos ser gerente de uma multinacional. Aquilo foi um choque muito grande para mim. Porque meu pai, ele está falando uma coisa, beleza. Mas quando a minha mãe quase não fala, e quando ela abriu a boca e falou isso, eu falei, tem coisa aí. Isso também me despertou o interesse de eu conhecer esse negócio, de verdade, a fundo. Então, assim, esse meu irmão na época, que ele foi o primeiro, antes de mim, depois do meu pai, foi ele que foi conhecer, ele falou isso para mim, se for daquele jeito, o negócio é muito bom. Então veja bem que uma coisa foi puxando a outra, né? Então esse meu irmão, ele faleceu, né? Ele se qualificou a nível de gerente na empresa também. Depois de um tempo ele deixou o negócio, né? Por problemas pessoais e ele veio a falecer, né? Enfim, a gente teve um momento muito difícil, né? Quem já passou por isso sabe o que significa. A gente sonhou muito, né? Em construir o negócio junto, teve vários percalços no caminho e ele veio, né? Ele veio a falecer. E a gente conversou muito durante um período, né, da nossa vida aí que a gente estava fazendo o negócio. A gente tinha uma mentalidade muito semelhante, pensava as mesmas coisas, né? E assim, algumas palavras que ele falou junto comigo e eu conversando com ele, me deu muita força, sabe? Mesmo após a morte dele. E um ano após eu ter ingresso no negócio Forever, eu me vi sozinho, conforme eu estava falando antes. Eu me vi sozinho. Só que eu sempre entendi que eu precisava aprender. E eu me conectei a essas pessoas que me ajudaram muito naquele momento. Mas as coisas começaram realmente a acontecer quando eu conheci, né? Eu assistia ele só por vídeo da internet. Eu conheci o número 1, que é o Lino Barbosa, né? Duplo diamante hoje. E eu comecei a entender que tudo que eu falava e fazia na época, ele falava de um modelo de negócio, ele falava de um negócio que dava a impressão que não era o negócio que eu fazia. E a pessoa tem resultados que eu queria ter. Ele andava no carro que eu quero andar. Ele anda, né? Ele mora na casa que eu quero morar. Poxa, para mim é óbvio que eu vou ouvir uma pessoa. Não é se eu concordo, se eu não concordo. Não é isso. A gente tem que ser coerente, a gente tem que ter sabedoria, né? Às vezes a inteligência atrapalha a gente. E eu me conectei a essa pessoa. Ele é fundador de uma escola, né? Escola para formação de diamantes, e eu não faço parte da rede dele. Eu comecei a frequentar a escola em São Paulo. Aí eu ia todos os meses em São Paulo, né? Hoje a gente está no momento off, né? Só pelas redes sociais, mas eu fui para essa escola. E nessa escola, eu vi que a visão era totalmente diferente. Ele falava do mesmo negócio, ele falava, a linguagem era diferente, a visão era diferente. E eu me conectei a ele, tá? Então, eu acredito assim que eu desenvolvi a mesma visão dele, né? Eu desenvolvi a mesma visão. E com esta visão, nós superamos todos os obstáculos que vieram. Porque quando você tem uma visão clara e correta de alguma coisa,
mesmo que as coisas dão errado, porque vão dar errado, você irá continuar, você irá crescer, evoluir, tá? Então, todas as vezes que acontece alguma coisa dentro da minha rede, alguém resolve desistir, ou alguém critica, ou alguém deixa o negócio, eu entendo que isso é assim mesmo. A vida, a construção de um negócio é assim. Se você vai construir uma casa, né? Quantas coisas dão errado, o que você planejou de um jeito, e ao término, né? No processo de construção, na verdade, as coisas não saem do jeito que você planejou. Agora, se você tiver a visão correta, você segue em frente, qualquer negócio. E assim nós continuamos. Eu nunca mais voltei para o mercado tradicional. Os resultados voltaram, aumentaram, voltaram a crescer. Não construí ainda aquilo que eu desejo, né? Mas a visão cada dia está mais ampliada. Então hoje, com a era digital, como nós estamos vendo aí as coisas acontecendo no mercado, hoje existe o rei do off, né? O que é o rei do off? Você que tinha sucesso no mercado tradicional e não foi para as redes sociais, você pode se tornar o rei do off, né? Ninguém te conhece hoje, porque a gente quase não tem os encontros presenciais. E não é simplesmente nesse negócio, qualquer negócio. As empresas que mais quebraram, que estão quebrando e que irão quebrar, são pessoas que não foram para o digital. E nosso negócio, ele é um negócio digital. Ele é um negócio do século XXI. Então, às vezes, algumas pessoas olham para nós hoje e perguntam assim, como é que está o negócio? Hoje que está acontecendo o negócio. Hoje que o negócio está cada dia mais exponencial. Hoje a ferramenta da internet, eu estou aqui contando a minha história, falando um pouco da minha vida, e você está aí, não sei aonde essa informação pode chegar. O digital é um eco, tá? É uma audiência que você constrói. Você pode reunir dentro de um estádio para falar para 50 mil pessoas, mas na internet você fala para 1 milhão de pessoas, você fala para o maior número de pessoas, é infinito, né? Então é como se fosse um amplificador. E o teu produto, o teu negócio, ele precisa estar no digital. E qual é o seu produto? É a tua voz, é o teu rosto, é a tua cara, é teu olhar. Se você não existe na internet, você não tem negócio nenhum. Então, tudo aquilo que nós aprendemos no passado, tudo aquilo que nós falávamos, hoje nós vivemos isso. Hoje tem pessoas no Brasil com esse empreendimento que explodiram no crescimento, explodiram no sentido de crescimento na pandemia. Nós tivemos um crescimento aí de 40%. E ainda algumas pessoas, dá a impressão que algumas pessoas torcem para o fracasso das pessoas, né, de uns aos outros. Aí como é que está o negócio? E agora ficou difícil para o negócio de vocês. Muito pelo contrário. Agora que está acontecendo, agora que as coisas estão evoluindo, agora que os negócios estão cada vez... Hoje, quem discute hoje você falar que você precisa aumentar a sua imunidade? Quem discute hoje falar se você precisa ter um negócio, um home office, um modelo de negócio que você trabalhe no conforto da sua casa? Hoje, com um aparelho celular, com um computador, você pode fazer 10 conto por mês, né? Ah, mas como assim? Pois é, quem não está alinhado com isto, está surpreso com o que está acontecendo. E não é somente dentro desse negócio, tá? Hoje você tem que evoluir, você tem que ver as coisas. Às vezes as pessoas ficam muito engessadas nos seus conhecimentos, e principalmente nos conhecimentos acadêmicos. Principalmente nos conhecimentos acadêmicos. Eu vejo pessoas com graduações aí, achando que vê uma pessoa que não tem formação nenhuma ganhando 10 conto, tendo resultado de 10 conto por mês com um aparelho celular na mão. Divulgando, o social media hoje é uma grande profissão. Tá? E não é só isso. Esse negócio que nós estamos fazendo, Robert Kiyosaki chama isso de o negócio do século XXI. Então, se eu não entendo isso, não há possibilidade. Se eu não cair para o mundo digital, para esse mercado, daqui você se torna o rei do off. Né? Rei do off, na verdade, é aquela pessoa que fez sucesso no passado e hoje não aderiu a isso. Então, de cada sei lá, uma década, talvez, ou mais, uma década ou mais, acontecem revoluções no mundo empresarial, no mundo dos negócios. Então, às vezes a formação, às vezes ela engessa muito o profissional. Dentro da tua profissão, dentro daquilo que você está fazendo, eu não estou dizendo que você tem que fazer isso, mas só que dentro da tua profissão, isso é uma ferramenta. Dentro da tua profissão, você precisa se reinventar. Porque se você estiver fazendo o que as mesmas pessoas, os mesmos profissionais do teu nível fazem, você está com os teus dias contados. Você é só mais um no mundo hoje.
Então não importa aquilo que você faz. Agora, você precisa se diversificar, você precisa reinventar-se dentro. E no mercado convencional, quando nós trabalhamos para outras pessoas, nós nos reinventamos, nós esperamos que as pessoas se reinventem para nós adaptarmos a invenções deles. Não faz sentido isso. Então, preocupamos com estabilidade, mas não existe estabilidade, não existe. Você não tem controle da sua vida, você não tem controle dos fatos que acontecem, mas agora você pode, a reação que você tem diante dos fatos, isso você pode ter. Então, o que a gente observa, né? Eu contei vários fatos ocorridos nesse período aí, mortes aconteceram na minha família, assim, dentro da família. A gente não tem controle das coisas, mas você tem que reagir. Enquanto eu viver, você viver, tem conta, tem boleto, tem filho para estudar, tem mulher, tem marido, tem os percalços, as dificuldades, e é você que tem que vencer isso. Algumas pessoas, elas decidem enfrentá-los, superá-los, esses desafios. Algumas pessoas, elas ficam estagnadas diante desses desafios. Não é o que vai acontecer com você, é como você reage às coisas que irão acontecer com você. Quantas coisas podem acontecer comigo? Agora, eu vou reagir diante dos acontecimentos. Então, ninguém tem bola de cristal. Agora, as pessoas que se posicionam, se estão posicionados, nós sempre falávamos, Lino Barbosa, nosso duplo diamante, para mim eu falo muito dele, por quê? Porque a visão dele é incrível, e ele para mim é o exemplo nesse empreendimento. Várias pessoas no nível do Brasil, mas assim, a visão dele é muito diferente da grande maioria das pessoas. Né? E algumas pessoas sentam em frente a ele e não sentam para compreender, para entender o que você está vendo que eu não estou. Eu sempre que eu estou diante de uma pessoa que eu tenho admiração por ela ou por ele, e ele está falando uma coisa que eu estou fazendo aquilo também, mas eu não tenho aquela visão que ele tem, eu logo em seguida tenho um diálogo dentro de mim. O que ele vê que eu não vejo? O que esse cara está vendo que eu não estou vendo? A grande maioria das pessoas, elas tendem a fazer uma crítica. Eu não concordo com isso. Mas não concordo, mas olha para os seus resultados. Eu estou falando agora dentro do nosso empreendimento, mas só que se você admira um profissional dentro da tua área e você não concorda com o que ele está fazendo, preste atenção. Será que o problema, Flávio Augusto fala muito disso, quando eu olho para alguém, ele tem resultado, ele está fazendo uma coisa que eu também estou fazendo, mas eu não concordo com aquilo, desconfie de você. Desconfie de você. Então, de certa forma, a Network é uma formação para esse empreendimento, ela transformou completamente a minha mente. Não somente isso, não é pessoas falando, mas as leituras, os livros que a gente tem lido. Tá? Então, o que a gente observa? Que esse mercado aí, que muitos empresários nesse segmento chama-se essa indústria do marketing multinível, né? Que é uma indústria, tá? Não é negócio, é uma indústria do marketing multinível. Tá? Nós somos associados a uma empresa que ela é formatada para network marketing. Ela é uma empresa de marketing multinível. Só que ela é formatada para network marketing. Tem muita diferença? É um oceano de diferença daquilo que você acha. Tá? É um oceano de diferença de empresa de venda direta. E aí, não vou falar aqui nesse vídeo, no outro vídeo a gente pode falar mais sobre isso. Então, o que acontece? A grande maioria das pessoas, elas olham para algo e falam assim, poxa, mas eu não concordo com isso, mas não concorda. Olha, né? Então tem que raciocinar um pouquinho aí. Eu não estou dizendo que todo mundo tem que fazer isso, mas uma coisa eu tenho certeza, você precisa ir para o mundo digital, você não pode se tornar um off, porque você se tornará um off literalmente nos negócios. Né? Não importa a sua profissão. Todo mundo vai para o digital? Não, não vai. Porque não é fácil você abrir uma câmera e falar para uma câmera. Não é fácil. Às vezes é fácil você subir numa plateia e falar para 100 pessoas, mas quando você está diante de uma câmera, você fica, né, não sai as coisas. É normal. Tudo que nós começamos na nossa vida, o início do fácil é difícil. O início do fácil é difícil. Agora, se você não se envergonha das coisas que você fez no início, é porque você nem começou ainda. Às vezes a preocupação há muito em agradar as pessoas. Eu quero agradar, eu quero fazer bonito, eu quero falar bonito. A gente não tem medo de falar em público, né? A gente tem medo de falhar em público. Né? São todos aprendizados. São todos aprendizados que a gente adquiriu ao longo do tempo. Agora,
a mecânica desse empreendimento, o que o operacional do network marketing você já fez a vida toda. Só que você não vê isso como negócio. Agora, você pega um livro de Robert Kiyosaki, né? Quem é Robert Kiyosaki? É o rei do petróleo, é um bilionário. Donald Trump. E chama-se o negócio do século XXI. Se eu perdesse tudo hoje, eu investiria numa empresa, num negócio de marketing de rede. Poxa, que negócio é esse? Que não é lecionado em faculdade? É lógico, quem ensina isso é quem faz. Não dá para ensinar algo que você não faz. Só que Lino Barbosa já falava isso, eu sempre acreditei no que ele disse, e hoje isso é fato, já é realidade. Muito breve agora, já está acontecendo, mas muito breve vai existir. Vocês vão ver faculdade lecionando network marketing. Agora, quem são os professores? Pode ser você, mas você que faz o negócio. Por quê? O que eu vou ensinar uma coisa que eu não faço? Você já aprendeu a nadar lendo um livro? Não tem sentido. Você já aprendeu a andar de bicicleta lendo um livro? Não, por isso que o aprendizado vem na prática. Então, quando você entende o que de fato você é dentro da indústria do network marketing, tá? Nós somos empresário. Empresário em que área? Em network marketing. O que nós somos? Nós somos FBO, no negócio forever. FBO significa proprietário de um negócio forever. É uma espécie de franquia física. O que você faz com essa franquia física? Quem é franqueado, se você adquire uma franquia, você se torna um franqueador. É assim, ó. Então, já que se comparava, hoje você vê aí Airbnb, hoje você vê aí Uber, você vê Alibaba, os negócios revolucionários, os negócios disruptivos que vieram e destruíram os modelos convencionais de transporte, por exemplo, o Uber. Né? Alibaba destrói os negócios convencionais de varejo, porque o varejista não tem estoque. A maior rede hoteleira, o proprietário não possui hotel. Network marketing é um sistema disruptivo. O que são isso? São sistemas disruptivos. Disruptivo é uma quebra brusca. Quebrou. Brusca. Quebrou. Isso é disrupção. Tá? Até o teu vocabulário, a tua linguagem tem que ser disruptiva, porque está todo mundo falando, eu vou ensinar você o que você tem que fazer. Eu, durante muito tempo da minha vida, eu sempre olhei para as pessoas que ensinavam isso. Eu aprendi e eu ensino hoje, eu não ensino as pessoas simplesmente a fazer. Eu ensino por que você não faz. Por quê? Todos nós temos bloqueios. Eu tive muitos bloqueios e ainda tem muitos para quebrar. Você tem bloqueios. Qualquer pessoa tem bloqueios. Por quê? Na eternidade nós éramos perfeitos. Quando chegamos nesse mundo, desde a fundação do mundo, na eternidade nós éramos perfeitos. Na fundação do mundo. Deus nos criou perfeito. É assim que a palavra de Deus fala. Talvez você lê e não compreende isso. Quando nós chegamos nesse mundo, nós começamos a acreditar no que os outros falam para nós. E deixamos de acreditar no que ele falou. Na eternidade, quando nós formos para lá, nós também seremos perfeitos. Então, nesse caminho, nós nos estragamos com bloqueios, com traumas, com negatividade. Então, eu sei por que você não faz. Eu não estou falando negócio simplesmente aqui. Em qualquer negócio da vida. Eu sei por que você desanima, eu sei por que você um dia está animado, outro dia está desanimado. Então, enquanto todo mundo estava ensinando o que tem que fazer, eu sei por que as pessoas não fazem. Então, nessa mentoria, nós temos a M21, que é exatamente isso, para desbloquear as pessoas, aquelas que se permitem, tá? Porque tem gente que não se permite, daí não adianta nada, tá certo? E nós temos a nossa Net4, que é o núcleo especializado em treinamento e desenvolvimento dentro dessa área, para que você se torne um profissional. Agora, lembre-se que nesta terra nós lidamos com pessoas, tá? E pessoas ferem, mas pessoas curam. É igual limpar água. Com o que você limpa a água? Com outra água. Então, as maiores belezas, as melhores coisas que você receberá na sua vida, você receberá de pessoas, mas as ofensas também vêm de pessoas. Então, é necessário que compreenda isso. Eu sempre falo que para finalizar, estou finalizando aqui agora, eu sempre falo que dentre esse assunto de autoconhecimento, a primeira pergunta que eu faço para as pessoas, e que isso é chocante, por quê? Porque você fala, pô, mas como assim? Se eu te perguntasse quem é você, e não vale como resposta você falar seu nome e tua profissão, e agora? Então, quando você não sabe quem é você acha que você é seu nome e sua profissão, simplesmente, e não é. E quando você tira isso, você desbloqueia, você quebra isso, você fala, meu Deus, quão verdade é isso? Tá? Dentro da mentoria M21, nós sempre falamos sobre esse assunto.
Porque é o primeiro passo para você empreender, para você lutar não somente com os negócios e até mesmo com a sua própria vida, diante dos percalços e desafios que você irá enfrentar. Então, é por isso que as pessoas, às vezes, elas não avançam em quaisquer negócio na vida, né? Quaisquer negócios. Então, pessoal, eu quis aí compartilhar um pouco da minha história com vocês aí, tá? Foi com um pouco meia longa, mas eu acredito que vale, muito importante para que você compreenda, tá? O negócio que nós temos na mão. Ou caso você queira compreender, você que não é do negócio, né? O que vocês fazem, como vocês fazem, tá? Você pode se tornar quem você quiser na vida. E não é pelo fato de você estar somente nesse negócio. Esse negócio é uma ferramenta. É um negócio, é uma ferramenta. Só que lá fora também você pode. Só que lá é mais difícil, tá? É mais difícil. Você pensa que aqui é mais fácil? Você pensa que aqui é muito difícil? Lá fora é mais difícil. Só que você vai ter que quebrar algumas coisas, alguns bloqueios que você traz. E aí as coisas se tornam mais fáceis. A vida se torna leve, né? E é muito bom você ser leve na vida. Você olha para os mesmos problemas, as mesmas circunstâncias, dificuldades, e você fala: o que eu posso aprender com isso? Diante de qualquer situação, diante de qualquer desafio. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito, né? Então, pois é. A gente precisa aprender muito sobre nós. Para lidar com pessoas, você precisa aprender muito sobre você. Então, a autoliderança, né, é muito importante. E esse empreendimento me fez conhecer uma outra pessoa. Aqui, ó, essa outra pessoa. A pessoa que iniciou no negócio, aí, passando de 10 anos, ela não existe mais. A mentalidade, a visão. As pessoas ainda, às vezes, conversam com a gente achando que a gente era a mesma pessoa. Tudo bem, claro, né? Odair Forever, ou, né, as conversas sarcásticas, né, na verdade. Né? Mas eu entendo você e eu respeito também, porque se eu estivesse lá também eu pensaria talvez a mesma coisa, né? Maluco, doido, né? Aí, hoje os resultados, as pessoas olham pra gente e falam assim: nossa, naquela época, tá começando agora. Tá começando agora. Mas aqui, começou há 10 anos atrás. Tá bom? Forte abraço a todos vocês aí.